A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe nesta terça-feira. Em nome do Senhor Jesus, que a honra, a glória e a majestade e todo louvor seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo nessa terça-feira, onde vamos buscar mais intimidade com o Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, nesta terça-feira, queria trazer uma mensagem para meditarmos, para expressar o que Cristo falou no meu coração, né? Que se encontra lá no livro de Isaías, no capítulo 41. Eu queria ler com vocês, né? O capítulo 41, a partir do verso 1, e acho que nós vamos ler até o verso 14. E diz assim, na minha Bíblia: o ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que ela se apresente para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço? Entregou-lhes nações e subjugando reis diante dele. Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência, desde o princípio? Eu sou o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Olha só, meus irmãos, até o verso 5 aqui. Parar um pouquinho. Deus, ele está falando, né? Que ele é o ajudador de Israel. O subtítulo vem dizendo, né? E ele fala assim, ó: calem-se diante de mim, né? Porque perante o Senhor não temos argumentos. Perante o Senhor não temos justificativas, né? E ele fala assim, ó, né? Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que ela se apresente para se defender. Vamos nos encontrarmos. Quem despertou o que vem do Oriente? Deus está falando assim, quem chamou o povo de Israel? Ele está falando de Israel aqui. Quem despertou eles? Quem despertou? E quem chamou a retidão ao seu serviço? Deus está falando assim, eu chamei Israel para me servir com retidão. Não foi Israel que me escolheu, mas eu escolhi para me servir com retidão. Ele está falando para todas as nações, falando assim, para todos ouvirem. Eu escolhi Israel. Eu, que sou Deus Todo-Poderoso, eu escolhi Israel para ser o meu servo, o meu povo. Aquele que eu vou ajudar. Aí você fala, mas por que não foi o povo do Egito, o povo desse, o povo daquele, que é outros povos? Não temos que questionar Deus. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é tremendo. Se ele escolheu Israel, era para ser Israel. E ponto. Nós somos servos de Deus e não estamos aqui para questionar. Por que será que Deus escolheu? Mas por que isso? Não tem porquê. É glória a Deus. E você vê que Deus, ele fala assim, ó: e chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhes nas nações, e subjugando reis diante dele. Com a espada ele os reduz a pó, e com o arco dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança, por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Olha que bacana. Você vê que Deus, quando escolhe Israel, Israel não é a nação mais forte, não é a nação mais populosa, não é a nação mais obediente,
Não é nação mais nada. Pelo contrário, quando tem uma passagem que fala que Deus escolheu Israel porque ela é a menor, a mais simples. Mas Deus escolhe os pequenininhos para mostrar a glória dele, o poder dele e mostrar que é ele. E assim ele fez com Israel, e assim ele tem feito hoje com homens e mulheres que ele chama para servi-lo. Homens e mulheres que o mundo, as nações falam, mas como é que esse irmão aí prega, esse irmão ora, e ele com tantas lutas, tantos problemas, e ele não desiste, nossa, e ele não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem estudo, não tem nada, e quando ele abre a boca, você sente algo diferente, um caminho que jamais, uma sabedoria que jamais foi ouvida. É porque esse homem, ele depende de Deus. Esse homem sabe que ele não é nada como Israel, ele não é o mais forte, ele não é o mais capacitado, ele não é o mais bonito, ele não é o mais rico, mas ele é quem Deus escolheu para servir a Deus com retidão, com integridade, com amor, com renúncia. E ele sabe e valoriza isso, porque ele sabe quem ele era, e ele sabe que ele sem Deus não é nada. Então ele abre mão da vida dele, na vida de um servo verdadeiro de Deus. Não há orgulho, não há soberba, não há altivez, porque ele sabe que é Deus que o capacita. É Deus que chamou, é Deus que tem forjado. E olha só que bacana, assim como o povo de Israel, somos nós hoje, a igreja, homens e mulheres de Deus, que são chamados para a boa obra. E você fala, como é que esse homem, como é que essa mulher, como é que esse servo, essa serva, essa pessoa, ela consegue, porque eu sei quem ela é. Ela era uma desvalida, ela estava no monturo, nas cinzas. Essa pessoa não tinha mais chance de vida, esse jovem, essa jovem, não ia ir até os 30 anos de idade. Era mais um para a estatística. Como é que ele está vivo e com valores e anunciando um evangelho e orando e Deus usando poderosamente a vida dessa pessoa? Como pode? Nações ficam perplexas perante do que Deus faz. Mas o servo do Senhor, aquele que é humilde, ele jamais vai se ensoberbecer, porque ele sabe que é Deus, porque ele mesmo, dele mesmo não pode vir nada. O problema é que hoje muitas pessoas estão trocando a intimidade, uma vida com Deus, saber o que Deus quer, por canudinhos. Não que eu sou contra, não sou contra, devemos estudar, nos capacitar, cada dia aprendermos mais, mas não é isso que te faz viver o poder de Deus. Não é isso que te faz sábio. Te faz inteligente, instruído, mas sabedoria é só aquele que é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E quantos hoje dentro da igreja são pessoas instruídas, teólogos, né? São pessoas que estudam história, mas Deus mesmo. E olha que coisa linda, Deus falou assim, eu escolhi Israel, e Deus ele escolheu você hoje. Talvez você é o menorzinho da sua casa, sua família é a menorzinha, a mais humilde do bairro, a mais humilde da cidade. Talvez o seu trabalho é o mais humilde, você tem a função mais humilde, e as pessoas não entendem que quando você vai falar de Cristo, não tem teólogo, não tem pessoas de idade, não tem nada, é o poder de Deus. E pessoas ficam, mas como é que pode? Mas como é que pode? É isso. É intimidade com Deus, é viver com Deus, é se apegar com Deus e saber que é Deus. Israel, toda vez que reconhece que é Deus,
Deus o ajuda, o fortalece, o faz vencer. Só que quando Israel se ensoberbece, acha que está tudo bem pela força do seu braço, vem as derrotas, vem a queda, a história conta isso, né? E olha que como é maravilhoso o nosso Deus. E aí no verso 4 diz assim, ó, quem fez tudo isso? Deus. Aí falou assim, ó, quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Olha só, o mundo todo vê e reconhece que somente Deus pode fazer isso. O mundo treme. A terra teme o agir de Deus. Porque você vê hoje Israel, ele é um país sitiado, no meio de muitas nações, às vezes mais poderosas, mais populosas, com armas melhores, e isso desde a época do início. E Israel, ele sempre foi ajudado por Deus, e sempre teve vitórias, os seus reis tiveram vitória, os seus juízes tiveram vitória, porque foi Deus, e a terra treme, e teme o Deus de Israel, não teme Israel, teme o Deus de Israel. O Deus de Israel. É igual hoje, você que serve a Deus, as pessoas olham e falam, o Deus dele. Mas muitos se ensoberbecem. E aí, como é Israel, sempre tem a queda, né? Então, meus irmãos, se Deus chamou você para a boa obra dele, ele vai te ajudar. Você não vai entender como é que você mesmo tem vitórias e você consegue superar coisas, as dificuldades dessa terra, as aflições deste mundo. Mas quando você olhar, você vai falar, é Deus. Sempre foi Deus. Assim como no Velho Testamento, Deus escolheu Israel. E sempre foi Deus que deu a vitória. Os reis que se prostravam e serviam a Deus, viam a glória de Deus. Assim como Davi, pequeno de estatura, sem treinamento para a guerra, foi lá e venceu o gigante Golias. E foi Deus. Davi falou assim, eu vou em nome do Deus dos exércitos, Deus vivo de Israel. Ele sabia quem era o Deus de Israel. Enquanto o exército de Israel olhava para o seu rei Saul e para suas capacidades e olhava para aquele gigante e falava, não dá, esse gigante. Davi olhava para o Deus da vida dele e falava, quem é esse gigante? O que ele é perto do meu Deus? Porque não sou eu que vou vencer, não é as minhas qualidades, não são os meus dons, os meus talentos, mas o Deus vivo que habita em mim. Oh, glória! Ah, irmão, se sempre você for assim, se humilhar debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, ela em tempo certo, oportuno, correto, ela vai te exaltar. Ela vai te dar vitória, ela vai te guardar. Aleluia. E olha o que diz mais, meus irmãos, no 6. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão, seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo, incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, e fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Oh, meu Deus! Aleluia! Oh, meus irmãos! Olha o que Deus está falando assim. Quantas pessoas hoje têm vivido de motivação, de pregação coach, têm vivido atrás de ídolos, de homens, como esses daqui que falam, ó, tem que fixar no prego para que não tombe. Essas pessoas que cultuam deuses de madeira, de prata, de bronze.
Lá no Salmo 115, a Bíblia fala assim, para esses deuses: tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Quão inúteis são esses deuses! Quantas pessoas se escorando, meu irmão, desculpa falar, na sua sabedoria, no seu conhecimento, na sua arrogância. Quantas pessoas se escorando na sua condição financeira, no seu trabalho. Mas, irmão, que é isso? São ídolos. Irmão, independente do seu cargo, do seu saldo bancário, da sua inteligência, da sua força física, se você não reconhecer que é Deus, a sua queda é iminente, é inevitável. Você pode durar 1, 2, 3 tempos, mas é inevitável. Por mais que Deus ele te abençoe e te proporcione coisas nessa terra, não é por isso que você está seguro, não é por isso que você é forte, é por Deus. Sabe, pessoas falam, eu vou buscar uma cidade segura para morar. Em vão vigia o sentinela se Deus não guardar. Irmão, eu vou construir, eu vou fazer o meu pé de meia, eu vou guardar um dinheiro, eu vou construir uma vida para o meu filho, para a minha família. Em vão constrói se Deus não edificar. Se não for Deus, irmão, não adianta. Você pode fazer planos, você pode fazer tudo, mas não adianta. Quantas pessoas fazem dos seus ídolos, da sua força, o seu dinheiro, a sua carreira, o seu trabalho, os meus canudinhos, eu não sou contra isso tudo. Pelo contrário, eu sou a favor. Nós temos que buscar o conhecimento. O conhecimento não ocupa espaço. Mas, meus irmãos, não é isso. Para a igreja, nós estamos falando para a igreja. Para a igreja o que conta é o espiritual, é a intimidade com Deus, é o reconhecer, é o se humilhar. Quantas pessoas você vê hoje falando daquilo que conhece teoricamente, não tem intimidade com Deus? Porque naquela época, aquele povo, isso, conta teorias, e aquele povo, aquela sociedade e tal, e Davi, aí tinha um negócio assim, aí fala detalhes de roupa, detalhe da civilização, mas não fala do poder de Deus. O que isso importa? Eu lembro da história de Pedro e João, quando eles iam chegando, à porta do templo. Aí tinha aquele coxo, mendigo, aí o mendigo foi pedir para ele esmola, como faziam com ele, E Pedro falou assim, não tenho nem a prata nem o ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro falando assim, eu não sou igual aos religiosos que trazem você para a porta, dão esmolas, entram na igreja e falam, tá vendo, eu ajudei o necessitadinho. E o necessitadinho continua lá necessitadinho. E os religiosos continuavam se fazendo de bonzinho e não tinha poder de Deus. Pedro falou assim, eu não tenho recurso humano, eu não tenho essas roupas sacerdotais com fio de ouro, não tenho. Mas o que eu tenho eu te dou. Você quer? Quero, levante e anda. Poder de Deus. Pedro e João, ele não tinha recurso, não tinha sabedoria, não tinha instrução igual os escribas, os fariseus, mas eles tinham o Espírito Santo do Senhor, eles tinham intimidade. E igreja tem que ter isso. Só que a igreja hoje está trocando a intimidade com Deus, a retidão, a santidade, por coach, por conversas, por histórias. Por aquilo que não é poder. É complicado, igreja. É complicado, meus irmãos.
Mas olha que coisa linda. Deus escolheu a Pedro e a João. E Pedro e João sabiam que eles não eram nada. Eles não tinham capacidades, não tinham instrução, não tinham recurso. Mas eles tinham chamado, eles reconheciam, eles se humilhavam e viviam para Cristo em retidão. E assim tem que ser eu e você. Você quer sentir o poder de Deus, você quer sentir Ele se expressar em você, você quer ver você superar barreiras, viver um impossível, as pessoas olharem e falarem assim, quantas coisas essa pessoa está vivendo e ainda está de pé. Confie em Deus, dependa de Deus, se humilhe debaixo da poderosa mão do Senhor, porque em tempo exato, oportuno, ela vos exaltará. E todos verão como é que ele conseguiu, como é que ele saiu dessa situação, como é que ela conseguiu. Aí você vai falar, é somente Deus. Eu não tinha capacidade nenhuma. É Deus. Glória a Deus, meus irmãos. E fala assim no 8. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó a quem escolhi, vocês descendentes de Abraão, meu amigo. Glória a Deus. Já pensou, igreja? Deus chamar você de amigo. Não tem riqueza nesse mundo que se compare a Deus nos chamar de amigo. Nada, nada. A Bíblia fala assim, eu os tirei dos confins da terra, dos recantos mais distantes eu chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Igreja, aleluia. Como Deus é maravilhoso. O irmão está falando aleluia porque Deus falou que vai te ajudar, vai te dar vitória. Não. Eu tô olhando e vendo aqui, irmão, o que Deus está falando no meu coração. Que Ele do seu alto e sublime trono, Ele olha para a terra onde Ele fala que é o estrado dos pés dele. E os olhos dele passam pela terra e falam, eu escolhi você para levar o meu poder, o meu evangelho, a minha palavra, a minha vida. Não tenha medo pelas adversidades, as lutas, as provas que virão, porque eu serei contigo. Você já parou para imaginar que o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está falando que Ele será com você? O que mais você quer? Que prova mais você precisa para não ter medo de enfrentar as batalhas? Mas, irmão, estou enfrentando uma doença. Não tem problema. Eu estou enfrentando uma dificuldade. Não tem problema. Deus é contigo. E no final você vencerá. Deixa eu falar para vocês. Muitos me chamam de sonhador, de louco. Eu falo para os irmãos, viver nessa terra é Cristo. É viver todo dia o poder, ver Ele agindo. Viver nessa terra é Cristo e saber que todo dia Ele nos livra, nos guarda. Todo dia somos levados ao matadouro pelo Evangelho. E toda vez que Ele nos dá livramento, nos dá força e nos dá mais um dia, é Cristo, é para a glória de Cristo. Mas se morrermos, não é derrota, é lucro, como Paulo falou. Paulo, ele foi decapitado em certa hora da vida. Chegou o dia. Ele completou a carreira. E muitos falam, derrota aí. Ele venceu. É a mesma coisa quando Cristo estava sendo crucificado. Por gentios, aquilo era loucura. Você ouviu falar que um homem morreu na cruz. O seu sangue verteu por criminosos, pecadores, homens falhos como nós. Para aqueles que não conhecem, não têm uma vida com Deus, não têm um encontro com Deus, isso é loucura. É bizarro.
Para os hebreus, para os judeus, aquilo era motivo de escárnio. Que derrota! Você acha que o nosso Messias ia ser crucificado? Mas para nós cristãos, é poder e vitória. Foi na cruz que Cristo venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado, venceu tudo. E hoje sobre todo nome Ele é, glória a Deus. E Ele está à destra do Pai, glorioso, intercedendo por nós, glória a Deus. Você entendeu que Deus falou assim, eu os escolhi, não rejeitei. E a igreja às vezes fica apegada, nossa, Deus me escolheu, vai me dar vitória, Não é só isso, Ele te escolheu. Ele não rejeita. Igreja, só de você saber que Ele não te rejeitou, meu irmão. Um Deus santo e poderoso te escolheu para viver para Ele. Ele se revelou ao seu coração, isso é o maior prêmio. É a maior bênção. É a maior honra que o homem pode ter nessa terra. Não é os seus bens, não é sua família, não são seus filhos. É saber que Deus não te rejeitou. E Ele fala, por isso não tema, eu sou com você. Deus está falando, não tema. Virão assombros, virão dias difíceis, virão aflições, virão, mas tem de bom ânimo, eu sou com você. Aleluia. Aleluia, igreja. Ele fala, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Quem é maior que o seu Deus? E qual batalha que Deus, o Deus verdadeiro, perdeu? Nenhum. Igreja, que maravilhoso. Que palavra nessa terça-feira para você falar assim, eu não vou temer o mar e as ondas, porque eu tenho um Deus vivo e poderoso, que no alto do seu poder, da sua santidade, da glória, olhou para a terra e viu um servo igual eu, insignificante, indigno, mas me escolheu. Viva para Ele, igreja, para honrar o nome dEle, para servi-lo com retidão, porque não tem honra maior, não tem felicidade maior do que receber a presença de Deus, do que viver para Deus. Infelizmente, essa igreja desses tempos de hoje, ela tem tido mais felicidade em coisas do que em saber que Deus é Deus da vida dele. É triste, mas você que está ouvindo, não. Você vai ouvir e vai falar, nossa, Deus é comigo, Ele vai me dar vitória, vai. Ele vai te ajudar na dificuldade, vai. Ele vai ouvir o seu clamor, vai. Mas a sua maior alegria é ser servo de Deus. É ser útil para Deus. É ter a presença de Deus. E no 11 diz assim, todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerrearem contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e seguro pela minha mão direita. E diz a você, não tema, eu o ajudarei. Olha que lindo, meus irmãos. Naquela época, na época que Israel tinha inimigos físicos, outras nações que se levantavam contra ele, Deus falou, não tema, nenhuma nação vai te vencer, porque eu vou destruí-los, porque eu sou o seu Deus, eu vou te guardar, é a minha destra que vai te sustentar. Hoje, vivendo a graça, irmãos, muitas das vezes as pessoas querem viver essa mesma coisa, olho por olho, dente por dente. Não, são pessoas. A minha luta é contra pessoas. Não, Jesus falou, a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Hoje a nossa luta é contra o pecado.
Hoje a nossa luta é contra as tentações. Hoje a nossa luta às vezes é contra uma situação na nossa família. Hoje a nossa luta às vezes é na saúde, é em alguma outra área. E Deus é a mesma coisa. Deus está falando, não tema. Eu vou te sustentar, você é fraco nisso, mas digo, fracos são fortes. Porque está na presença de Deus, porque é Deus que vai te fazer vencer o pecado, vai te fazer vencer as dores, os medos. Sabe, muita gente lê essa palavra e traz para o tempo de hoje, vai falar, meu inimigo é o meu companheiro de trabalho que quer me derrubar lá. Ah, o meu inimigo é alguém da minha família. Não, faz isso não. O seu inimigo não é carne e sangue, não. O inimigo da sua alma é Satanás. E como que você luta contra ele? Se entregando a Cristo e deixando Cristo conduzir sua vida, renunciando à sua carne, morrendo para o mundo, esmurrando o seu eu, abdicando dos desejos humanos, carnais e vivendo em retidão e santidade para Cristo. Porque Ele vai te dar vitória contra o pecado. Em nome de Jesus. Eu espero que vocês entendam essa palavra. Porque muitos não explicam. E aí hoje em dia tem irmão dentro da igreja lutando contra outro irmão. Lutando contra pessoas, contra carne e sangue. E ainda fala, você vai ver o Deus da minha vida agir como se Ele fosse o inimigo. Não. O inimigo da nossa alma é Satanás. Nós lutamos contra as hóstias do maligno. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta contra a sua vida, uma dor, uma doença, uma tentação, provas, saiba que a mão do Senhor, a destra do Senhor te sustenta. Confia nele. Você não tem força. Você por si só não tem condição. Mas Deus é a sua força. Amém, irmãos? E eu queria terminar lendo o versículo 14 que diz assim: não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor e Santo de Israel. Glória a Deus, irmãos. Deus está falando, não tenha medo, pô. Eu escolhi você. E Deus deixa bem claro o que somos. Olha só. Não tenha medo, ó verme de Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor. Quantas pessoas se achando grandes, né? Cultas, fortes, ricas. Mas o cristão, ele fala, Senhor, nada sou. Por mais que o Senhor me dê tudo, nada sou. Eu gosto muito das histórias que você lê no Velho Testamento dos reis, né? E o rei Davi, ele expressou muitas vezes essa insignificância que ele reconhecia que ele era. Quando ele vem trazendo a Arca da Aliança de novo para Jerusalém, e a arca vem entrando na cidade, e vem entrando o rei Davi atrás, o povo mais aclamava o rei Davi do que a Arca da Aliança, que era a presença de Deus. E o rei Davi dá um grande exemplo. Ele desce, se tira suas vestes, seus trajes de rei, coloca suas vestes sacerdotal e louva e dança em volta da Arca da Aliança, demonstrando para aquele povo, eu não sou nada, o importante é a presença de Deus que está aqui. O rei não significa nada, o rei não é forte para Israel, a força de Israel é a presença de Deus que está aqui. Mas hoje em dia, quantos homens no altar se achando Deus? Tem pessoas que hoje em dia, para ver esses coach gospel, pagam para ver. Como que se paga para ir num culto hoje? Ouvir a palavra de Deus. Já passou de ser mercenário. É um covil de ladrões mesmo. E você vai lá e você ouve relato de pessoas. Ai, aquele pregador, ele é lindo, sensacional. Nossa! Meu Deus, igreja. Que igreja perdida. E fria e apóstata.
Falava na ceia neste sábado, irmãos, que nós estamos vendo uma igreja que, se não tiver um sinal, um milagre, o culto foi triste. Deus, será que estava aqui? A igreja tem que ter alguma coisa, porque senão Deus não opera. Se você se derramar na presença de Deus, se você chorar, se você clamar, se você ouvir uma palavra poderosa, não é tão importante, não teve milagre. A gente não cantou, não pulou. Gente, você que vai ouvir essa mensagem, reconheça a sua insignificância. Mas eu tenho 4 faculdades, tenho bacharelado em teologia, sociologia. Você não é nada. Isso não passa de pano de trapo para Deus. Como Paulo falou, tudo que eu vivi, toda a teoria, tudo é como esterco para o evangelho que eu estou vivendo agora. Aí você fala, irmão, pessoas vão gostar do que você falou. Eu estou me importando bem pouco. Tem pastores aí que bem pouco. E esses caras aí, não, eu reconheço. São homens de Deus, eu tenho respeito. Aqueles que se dedicam mais, recebem mais. Aqueles que têm muitos anos e têm se esmerado em estar na presença de Deus, eu sou temeroso. Mas para mim é poder de Deus. É Espírito Santo. Sabe, você às vezes fala assim, aquele irmão ali, ele tem 45 anos de evangelho, tem teologia, é bacharelado, fez isso, fez aquilo, estudou, fez isso. Eu falei, deixa eu ouvir ele orar. Como assim? Quanto tempo ele passou orando por dia? Não tem tempo que não sei o que. A teoria dele não vai servir para nada. Só para mexer de informação. Então o que você quer dizer intimidade com Deus? Passe o tempo, você se aperfeiçoe, você ganhe bagagem, glória a Deus, mas tenha vida com Deus. Porque você não passa do verme de Jacó. Como assim, irmão? Você está falando? Eu também. Nós somos pequenos como Israel. Fomos chamados por um propósito, chamados por um Deus poderoso, mas nós não temos poder algum. E olha que lindo no final, diz assim, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. É Deus que vai nos ajudar. Irmãos, que ajuda que você precisa hoje? Que situação que você está vivendo que você precisa de ajuda? Se humilhe. Você que está ouvindo aí agora, se humilhe na presença do Senhor e fala, Senhor, eu reconheço que eu não tenho como. Eu reconheço que não tem saída. Se o Senhor, que é Deus, não me ajudar, não mudar, nada mudar. Fala, Senhor, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas eu dependo do Senhor. Quantas pessoas aí milionárias pagam os melhores médicos, os melhores hospitais, mas não tem jeito. O médico já diagnosticou essa doença degenerativa, não tem cura. Quantas pessoas ouviram, foram desenganadas pela medicina, com recursos, com estudo, e agora? É só Deus. É só Deus. Enquanto você não se humilhar, rasgar o seu coração e falar, Senhor, eu sou pequeno, eu sou um verme de Jacó mesmo, eu dependo do Senhor. Meu Deus não é de madeira, eu não tenho que estar colocado num prego para estar de pé. O meu Deus é vivo, Ele anda, Ele apalpa, Ele olha, Ele enxerga, Ele fala, Ele respira, Ele escuta. O meu Deus é vivo e poderoso, é ressurreto, é o meu Redentor, glória a Deus. Enquanto você não se humilhar e reconhecer, e viver uma vida de retidão, de renúncia para Cristo,
para a glória de Deus. Não tem solução. Você vai dar 2 passos para frente, 3 para trás. Vai ser reconhecido por homens, mas no seu íntimo vai saber que não é ninguém. Então hoje, meus irmãos, eu não sei o que você está precisando, a ajuda que você está precisando, mas o seu socorro vem de Deus. Irmãos, nada é maior do que Ele já pagou para você. Jesus morreu na cruz para que você tivesse vida, tivesse a graça derramada sobre sua vida, o favor não merecido de ter a oportunidade de ser salvo. O que é essa luta perto do que Cristo já fez por você? E se Ele está falando que vai te ajudar, não temas. Confia nele, se humilha, espera nele, porque em tempo oportuno Ele vai exaltar você sobre essa luta, sobre essa situação. E vou falar algo mais para você. Se isso vier a ser o caso da morte, e você estiver na presença de Deus, para muitos foi derrota. Mas para você que é cristão, é lucro. Você venceu. Você completou a carreira. O cristão não perde. Glória a Deus. Confie no Senhor. Espere nele. Ele vai fazer o melhor para você. Deus, Ele é perfeito. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Confia nele. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês nesse dia de hoje. Mensagem que Deus colocou no meu coração. Glorifica a Deus por isso. Glorifica a Deus pela sua vida. E eu creio que nós vamos orar agora e Ele vai ajudar você nos seus medos, nos seus traumas, e te dar fé e confiança para acreditar que Ele é Deus, que tem trabalhado por os que nele confiam. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor é nosso ajudador. O Senhor é nosso Deus que nos sustenta, que nos zela, que nos guarda. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Pobres, pequenos, insignificantes. Mas que o Senhor olhou do seu trono glorioso e nos chamou para a boa obra, para servi-lo com retidão, para viver nessa terra, meu Pai, de opressão, glorificando o seu nome, exaltando o Senhor, quando todos falarem como é que esse ser tão pequeno, insignificante, tem vencido as provas. E nós vamos dizer, é Deus. O Deus da nossa vida tem nos dado vitória atrás de vitória, força atrás de força. Tem nos feito vencer as batalhas diárias. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso, confiamos no Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor nesta terça-feira e peço ao Senhor, meu Pai, ajuda esse meu irmão que está passando um momento de luta, um momento de angústia, que às vezes foi desenganado pelos médicos, mas a confiança dele está no Senhor. Ajuda, meu Pai, aquele que está sem força, debilitado, cansado, aquele que está se sentindo oprimido, Senhor. Mostra que o Senhor é Deus que já fez muito mais por eles, deu a vida por eles, para que hoje tivéssemos graça. Essa luta não é nada. Essa luta vai passar, nós cremos. Ajuda esse irmão, essa irmã, meu Pai, que tem passado por momentos difíceis de aflição e de angústia, de depressão. Tem passado momentos, meu Pai, de solidão, de medo. Tem achado que sua vida chegou ao fim, tem perdido as suas forças, talvez tem pensado em se matar porque não vê saída. Mas que hoje eles encontrem, Senhor, no Senhor, a força, a esperança para continuar combatendo o bom combate. Continuar vivendo e vendo o Senhor sendo glorificado na vida deles. Cada batalha ganha, cada momento. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda, Senhor, o que está fraco na fé, o que está cansado, o que sente dores neste momento, o que está triste, o que por algum motivo, se tem alguém que pecou e fala, Senhor, que fraco que eu estou.
porque eu não resisti a essa luta, essa tentação. O Senhor fortalece e mostra que se o Senhor deu nova chance, nova esperança, é porque o Senhor, meu Pai, vai limpá-lo, vai salvá-lo e vai dar força para vencê-lo. Oh, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece os teus servos, Senhor, em todo lugar, aqueles que levam a tua palavra sem medo, em lugares distantes onde a tua palavra é proibida, que eles não temem perder a vida pelo Evangelho do Senhor. Fortalece os meus irmãos, abençoa, meu Pai, a igreja do Senhor, que é sem placa, sem nome, sem cor, a igreja do Senhor que vive em retidão e santidade, servindo o Senhor com amor, com o propósito de glorificar o seu nome nessa terra. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão que vai ouvir esta oração, essa pregação, e que eles venham receber a fé para crer que o Senhor é Deus, que os ajuda, que os livra, que ouve a oração e que tira dessa situação difícil, desesperadora talvez que eles vivam. Que eles venham saber que não é o dinheiro, não são os médicos, não é a sua força, a tua inteligência que vai ser a saída, mas a nossa saída está no Senhor. O Senhor é a nossa resposta, meu Deus. O Senhor é o nosso alívio, é o nosso conforto. O Senhor, meu Pai, é tudo para nós. Confiamos e tememos ao Senhor, porque o Senhor é Deus que começou a boa obra e é Deus que vai terminá-la. E ninguém pode impedir o seu agir. Aleluia, Senhor. Eu entrego a vida desse irmão e dessa irmã em tuas mãos. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoá-lo, venha cuidá-lo e venha germinar, meu Pai, no coração deles esperança, de esperar no Senhor a vitória e a glória do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo, pelo seu zelo, pelo seu amor, por o Senhor, meu Pai, nos dar a oportunidade de buscar ao Senhor, que é Deus de verdade. Glória a Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Confie no Senhor. Espere nele, porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que esperamos. Deus é maior. Glória a Deus, irmãos. Vocês tenham uma terça abençoada, cheio de graça e paz, em nome de Jesus.